Olá, tudo bem? Eu acompanhei Maria das Graças Ramos de Oliveira na tentativa que ela fez de realizar a segunda visita ao irmão, o Adélio, na sexta-feira, dia 3 de março. A visita tinha sido marcada, ela compareceu no horário, mas não conseguiu ter o contato com o irmão, porque a visita foi organizada pelo Departamento Penitenciário da Justiça, do Ministério da Justiça, só que o responsável pela abertura da sala virtual não enviou um código, não enviou o chamado PIN, que é uma senha para que ela, então, tivesse acesso. E o funcionário da Defensoria Pública da União em Montes Claros fez todo o esforço, entrou em contato com o presídio, mas esta senha, este PIN não foi enviado. Na verdade, faltando 5 minutos para o final da visita, né? O final do horário previsto, o DP informou, mandou o PIN, mas disse que já não poderia realizar a visita virtual, uma vez que o horário já estava terminando. A Maria das Graças foi, então, embora, e eu conversei com ela, e você vai ver agora um trecho da entrevista em que ela fala que recebeu uma oferta em dinheiro, supostamente para dar entrevista. Quer dizer, a alegação de quem a procurou queria realizar uma entrevista. Esta foi a alegação. Então, você vai ver agora este trecho da entrevista e depois nós continuamos. Você também precisa estar próximo dele, toda essa história precisa ser revelada, porque você falou que depois da outra visita você até foi um carro na sua casa. Você pode falar dessa história? Como é que foi isso? Não, eu nem, assim, eu prefiro nem falar, né? Porque para chegar ao ponto de oferecer dinheiro e tudo, pretendo nem falar. Só me falaram que era da reportagem, que queria fazer uma reportagem comigo. Mas isso não vem ao caso. E o que você respondeu para eles? E a vida do meu irmão não estava à venda, né? Aí ele não insistiu, meu marido falou com ele, falou bem assim: você não está escutando que ela não quer falar? Aí ele pegou e saiu também, não falou mais nada. Marcou o nome dele? Não, perguntei, porque esse dia eu não estava de bom humor, entendeu? Não estava querendo falar com ninguém. O carro também você não viu a placa, nada disso, Não, né? não lembro. Porque pode não ser nem repórter, né? Pode ser alguém, porque um repórter, se tem credibilidade, não vai oferecer dinheiro. Então, Já aconteceu de eu pegar o Uber me perguntar se era eu que estava dando aquela reportagem, se era eu que era o irmão do Adélio, por qual motivo, todas me perguntam. Já, sei lá, eu já peguei mototáxi, que o mototáxi também ficava perguntando: você que é irmão do Adélio? Ah, que ele podia ter feito mais, entendeu? Então isso, eu acho que tentando puxar da minha boca alguma coisa a mais, né? Mas eu não vou dizer o que eu não sei, porque se eu não estou tendo conhecimento com meu irmão, que está lá no presídio, como que eu vou falar uma coisa que eu não sei? Só depois eu saber da boca dele o que está acontecendo. Aí sim. e você quer conversar com ele sobre isso? Quero ter certeza de tudo que está acontecendo, entendeu? Se foi da cabeça dele, se foi mandado, o que está acontecendo. Você, mais do que ninguém, a família precisa dessa resposta, né? Preciso que isso fique remoendo aqui. Entendeu? Porque dependente do que for, dependendo do que aconteceu, eu não sinto que ele é uma pessoa agressiva, entendeu? Então, na minha maneira de pensar, se ele fez, alguma coisa teve para ele fazer isso, porque ele não ia fazer isso. Mesmo que ele esteja chateado ou nervoso com alguma coisa, eu acho que igual ele era da igreja, ele não ia fazer uma coisa dessa. Porque ele era contra a pessoa ser agressiva, gente. Pelo que eu conheço meu irmão, ele morou comigo. Ele foi para minha casa com 13 anos de idade, com 16, 17 anos, ele saiu pro mundo. Mas nunca que você chegasse num lugar e os outros falassem mal dele. Ele sempre foi uma pessoa bem tratada, estudada. Não tem resposta para isso, não. Só ele mesmo vai ter. Esta foto que você vai ver agora foi feita na primeira visita
de Maria das Graças ao Adélio. Foi realizada em dezembro do ano passado. Ela então conversou com o irmão. Maria das Graças deixou sua casa na periferia de Montes Claros e se dirigiu para a Defensoria Pública, já com o horário com antecedência, né, de forma a chegar no horário. Chegou 10 minutos antes, foi levada para uma sala de um defensor público, ali ficou aguardando para que fosse feita, fosse estabelecido, né, o contato virtual, mas não foi possível. O funcionário da defensoria, ele apresentou a solicitação ou o comunicado da visita, né, o comunicado da sala virtual, e mostrou ali que não havia nenhum PIN, nenhum código de acesso. E então ele procurou fazer contatos, mas não teve não teve um retorno no tempo apropriado. Depois disso, a Maria, bastante frustrada, ela saiu então da defensoria e foi para casa. E eu, então, foi nesse momento que eu conversei com ela. Nós estamos aqui, em frente à Defensoria Pública da União. Está aqui, Defensoria Pública da União de Montes Claros. E está aqui a Maria das Graças, que é a irmã do Adélio. Maria das Graças tentou fazer uma visita hoje. Ela fez uma em dezembro e marcar a outra visita agora, para hoje, que é 3 de março de 2023. E a Maria das Graças não conseguiu fazer esta visita ao irmão. Você pode falar sobre isso, Maria? É muito triste, né? Você sair do local que você mora, que é distante, chegar no lugar, não poder visitar o irmão. Então isso aí traz muito transtorno, tanto para mim, como para a reportagem, né? Que sai de fora também. E ele, né? Que precisa da visita. Que nem ele já tem esse problema, ele precisa da visita da família, não tem de ninguém. A única que ele tem, ainda não consegue fazer. Eu entendi. Maria, e o que eu digo é o seguinte, eu falei para você do laudo do psiquiatra que diz que até para que ele melhore é preciso que haja contato com a família, né? Mas esse contato não está sendo possível, né? Não está tendo, né? Porque todas as vezes que vem, que nem da outra vez, eu perdi 10 minutos, só falei com ele 20 minutos. Agora vem e não consegue falar nem 1 minuto por causa de erro do presídio. Mas Maria, você acha que estão ainda dificultando a visita ao Adélio? Será que querem esconder alguma coisa? Não querem que o Adélio tenha esse contato? Francamente, eu acho que sim. Porque para poder marcar as visitas já demora. Igual ele ficou 4 anos e pouco sem visita nenhuma. Conseguiu uma virtual. Agora que consegue a outra, dá erro. Então isso aí, ele está tramando alguma coisa para poder não conversar com meu irmão. Não, e Maria, e você, da outra vez, quando os 20 minutos, só ele falava, porque ele parece que estava ansioso, porque ele não fala com ninguém, não é isso? Ele estava muito agitado, falava demais, não esperava a gente falar. E pelo tempo que eles dão, são pouco demais. Bom, você tem cuidado com o seu irmão, mas ainda nesse caso todo, que levou o seu irmão para prisão, ainda tem muita coisa que precisa ser esclarecida, não tem, Maria? Tem, com certeza. Tem, porque ele não tem oportunidade de me falar nada. Porque eles não dão oportunidade, né? E agora, quando tem a oportunidade de conversar com a família, você não está conseguindo falar, né? Não consigo. Isso é, sei lá, absurdo. Porque se eles sabiam que tinha horário marcado, por que eles marcou outra? Em cima do horário. Exatamente. E não deram o código para entrar na reunião, né? Pois é, por isso mesmo, porque eles marcou outra, né? Não, e só foram responder que podiam dar o código quando estava terminando a reunião. Falou, agora não dá mais tempo. Isso. A hora que termina, aí eles mandam o código. Por quê? Porque a gente não tem oportunidade de conversar com ele. Esse caso é muito estranho, tudo isso, né?
Aí eu fico sentida, porque eu vim feliz para poder fazer essa e não consegui parar. Aí eu vi que você passou um batom. Saudade dele, passou um batom, se arrumou. Ele sabe que eu sempre fui mais vaidosa, né? Mas para sair daqui, estou saindo nervosa, chateada. Saudade dele. O Adélio, bispo de Oliveira, está preso há 4 anos e meio. Ele foi submetido a uma junta psiquiátrica, a pedido do próprio advogado dele na época, o Zanoni Júnior. O Zanoni que entrou no caso por empenho dele próprio. O Adélio não tinha recursos para pagar advogado, o Zanoni foi de avião até Juiz de Fora, e ali ele, então, conversou com o Adélio e assumiu a defesa. Na primeira audiência, na chamada audiência de custódia, no dia seguinte, ele já definiu qual seria a linha de todo o inquérito, na visão da defesa. Foi um pedido que ele fez. Na verdade, ele pediu o levantamento de um incidente processual para que fosse caracterizada a insanidade mental do Adélio. E veja que o Zanoni não é psiquiatra. Tinha conversado com ele uma vez para assumir o caso. O Adélio assinou a procuração, uma procuração que, em tese, pode não ter valor, porque se ele foi considerado inimputável dentro do processo, ele não podia ter assinado uma procuração. De qualquer forma, a procuração foi aceita e ele passou, então, a fazer a defesa do Adélio. E ele pediu, além da insanidade mental, decretação da insanidade mental, que o caso ficasse na Justiça Federal sob um artigo da Lei de Segurança Nacional. E, com isso, a tramitação processual era muito diferente e o caso ficaria, então, como ficou, na Justiça Federal em Juiz de Fora. O Zanoni também pediu que o Adélio fosse levado para longe de Juiz de Fora. Não queria que ficasse lá. E aí o Adélio, depois de alguns meses, enviou uma carta de próprio punho à Defensoria Pública da União, pedindo para que o advogado fosse afastado e a própria defensoria assumisse o caso, porque, segundo o Adélio, o Zanoni não defendia os interesses dele. Já nesta época, já havia sentença do juiz federal, lá de Juiz de Fora, da terceira vara federal criminal, que é o Bruno Savino. Ele já havia sentenciado, então, para que o Adélio ficasse no presídio de segurança máxima e cumprisse ali a chamada medida de segurança, já que, segundo um laudo feito pelo próprio Zanoni, o Zanoni mandou fazer um laudo, gastou para isso, e depois um laudo que o juiz pediu a uma junta psiquiátrica, o Adélio, então, foi considerado portador de um transtorno mental, paranoia, em linguagem mais simples, e que fazia dele uma pessoa que não podia ser condenada, mas cumpriria medida de segurança. O Adélio, no presídio, é tratado como um preso normal. O presídio não tem estrutura de hospital, nenhuma estrutura. E o próprio Adélio, como disse os advogados da irmã dele, e como disseram os médicos no próprio laudo, não toma nenhum medicamento. E lá chegou até a ficar em solitária, porque uma vez não quis ser submetido a uma revista que é uma revista bastante agressiva, né? No sentido de que a pessoa tem que ficar sem roupa, agachar, e o Adélio não quis, e por isso ele foi parar na solitária. A defensoria entrou com um mandado de segurança, e o Adélio, depois de cumprir esse período de 15 dias na solitária, ele foi considerado, então, o juiz determinou que ele não fosse mais submetido a essas regras disciplinares. Teria que seguir o regimento do presídio, mas não poderia ser colocado em solitária, já que, sendo inimputável, como é que você vai exigir que ele que ele cumpra o regimento disciplinar? E o Adélio, mesmo assim, continuou no presídio, apesar da defensoria ter entrado com uma outra medida para que ele fosse transferido para um hospital em Minas Gerais,
para receber o tratamento devido e também ficar próximo da família. O juiz de fora, o Bruno Savino, se opôs, e aí estabeleceu um conflito de competência. O juiz federal de Campo Grande determinava a transferência dele, e o Bruno Savino não. Dizia que ele tinha que ficar lá em Campo Grande. E para isso usou até uma manifestação do Zanoni Júnior. O Zanoni já não era o advogado, porque foi rejeitado pelo cliente, mas foi nomeado estranhamente como curador processual. E a justiça também, você pediu a curatela dele, a justiça também não decide sobre isso, né? Ainda não. Ainda não. Aí eu vou esperar pela advogada, né? Ela vai entrar em contato comigo, vai ver o que ela pode fazer. E é tanto que eu agradeço muito ela, porque ela foi uma pessoa que me ajudou na hora que eu precisei. Porque esse tempo todo que meu irmão estava preso, eu não tinha conseguido nenhuma visita, se não fosse ela. Porque o outro advogado que estava mexendo com a causa dele nunca procurou a família. Não, e agora esse outro advogado virou até o curador dele. Você quer a curatela dele, porque você tem relação, é a irmã dele, né? Ajudou a criar ele, inclusive, né? Quero. Eu vou pegar toda a responsabilidade. Vou lutar, vou dar murro em ponta de faca, mas vou chegar lá. E por que o juiz não decidiu ainda, você sabe? Não sei. Mas tá demorando, tá? Com certeza, né? Porque se já foi feito tudo, já devia ter resposta. Não é tanto que agradeço muito a doutora Edna, porque a situação financeira minha não é boa, entendeu? Ela não me cobrou nada pelo serviço dela, entendeu? Eu tenho muito que agradecer ela, porque ela me ajudou. Tanto não só ela, você também, né? Que você disponha do seu trabalho para mim. E eu peço, se todos que estiverem me ouvindo e tiverem condições de ajudar nessa situação aí, dá um apoio, que dá um apoio para nós. Mas eu vou lutar para pegar a guarda do meu irmão. Tá certo. Correr atrás. Tá certo. E as pessoas que puderam ajudar, porque até agora pouca gente quis ajudar, né? Pouca gente, né? Deve achar muito que ele é culpado, mas só que ele também tem muita ajuda. Entendeu? Ele era uma pessoa muito disponível a todos, ele ajudava todo mundo. E eu acho que agora chegou a hora também, nem que for com uma palavra amiga, né? A pessoa chegar e falar como que era ele. Porque quem conheceu ele e conhece sabe que ele não seria capaz de fazer isso que eles estão acusando. E precisa que ele possa contar, né? Livremente, sem pressão. Porque, sei lá, por mais que ele tenha esse problema e tudo, mas vai chegar o ponto que ele vai melhorar, ele vai contar o que foi que aconteceu, se ele foi mandado, se não foi, entendeu? Porque eu espero saber a verdade da boca dele. Pelo que você conhece dele, você acha que ele ficaria com raiva a tal ponto de fazer o negócio, aquilo que o acusam ou não? Não. Faria não. Eu tenho quase certeza que isso não foi feito. Entendeu? Eles estão acusando ele com uma coisa que pode ser que ele fez, não no seu juízo normal. Porque ele com juízo normal não faz isso. Ele não era uma pessoa violenta? Não, nunca foi. Ele era calmo. Muito calmo. Ele era conselheiro da gente sobre coisas erradas. Ele nunca foi de aceitar a pessoa agressiva. Quando a gente começava a alterar, ele falava, pra que você ficar agressiva? Pra que violência? Ele sempre foi contra. Será que estão querendo que o Adélio morra na prisão? Eu não posso afirmar, né? Não sei. Mas é duro, hein? Saber que alguém de sua família está precisando de você, está precisando do seu apoio e você não pode fazer nada porque você está longe, você está fora. Entendeu? Porque se você estivesse perto, você pudesse abraçar aquela causa por ele, a gente abraçaria. Só que fica difícil, que a distância é demais. A única coisa que eu quero é que o juiz libera a transferência dele. Porque aqui ele tem parente. Agora lá ele está sozinho.
Olha aqui, a Maria das Graças agora está indo embora, depois de tentar fazer a visita ao irmão da Defensoria Pública da União, visita que foi agendada pelo Presídio Federal de Campo Grande, só que não enviaram o código de acesso. Criaram a sala de reunião, é um direito da família visitar o Adélio, que nem poderia estar no presídio, porque se ele é inimputável, se ele tem transtorno mental, ele teria que ser cuidado num hospital psiquiátrico. Não poderia nem estar lá. Então criaram uma reunião e não deram o código de acesso, e a irmã veio, se esforçou para poder fazer essa visita, porque ela tem as atividades dela, ela tem o trabalho dela. Marcaram às 2h30 de uma sexta-feira e vem e simplesmente agora dizem: olha, vai ter que reagendar. E esta reunião, esta visita foi pedida em janeiro. A primeira visita foi feita em dezembro, esta foi pedida em janeiro, não marcaram para fevereiro, não marcaram em janeiro, não marcaram em fevereiro, e agora ela vai ter que vir num outro dia, a Maria das Graças. Tá certo, Maria? Vai atravessar? Você? Maria das Graças agora vai voltar, né? Ela que tem casada, tem 3 filhos, tem mais 4 irmãos, né? 2 já faleceram, que eram filhas da irmã, da mãe, uma família grande, vive com dificuldade, faz muitos trabalhos. Hoje ela tem um sobrinho que está com paralisia cerebral, teve um problema, um tumor no cérebro. Graças à ajuda dela e de outros parentes, mas ela atuou muito fortemente. Esse sobrinho então está se recuperando, mas é uma dificuldade muito grande, né, Maria? Família é difícil, né? E com vários problemas para você lutar com tudo e não conseguir, assim, igual no caso do meu irmão, eu não consigo visitar. Tem meu sobrinho que já está com problema. É uma luta que a gente vai passando, né? Então, você vir num lugar e sair sem fazer o que você veio fazer, é muito triste. Entendeu? Porque todos da família estão esperando uma resposta da visita que eu ia ter. Agora eu chego em casa para falar para os parentes, não tive a visita. E aí, é sem graça demais. Não tem notícia para dar do Adélio, né? Não tem. E todo mundo quer saber do Adélio muita coisa hoje, né? Não é isso? A gente quer saber como está o estado de saúde dele, mas a gente quer saber dele, entendeu? É ele, a você perguntar e ele te responder com a própria boca dele. Não, eu estou bem, está acontecendo isso, mas a gente não sabe de nada. Você fica sabendo só por boca dos outros? Tá certo. Bom, vamos caminhar então. Bom, então agora está aqui a Maria das Graças, claro, decepcionada. Você vê pelo olhar dela, é decepcionada. É revoltante, mas ela está visivelmente decepcionada porque esperava por este encontro com o Adélio. Adélio que foi levado para o presídio depois do dia 6 de setembro de 2018, ficou sem receber visita até agora, dezembro de 2022, portanto, 4 anos e 3 meses depois, e agora a Maria das Graças tentou fazer uma segunda visita, demoraram para marcar. Ela tentou fazer uma segunda visita, mandaram o link sem mandar o código de acesso. Mas você não vai desistir não, né, Maria das Graças? Não. Eu sou brasileira, brasileiro não desiste não. Vou continuar lutando. E quero que remarca, né? Que a doutora Edna para poder remarcar pra gente ter essa visita de novo. Porque já chega, né? De tanta luta.
Você lutar e não conseguir nada. Isso aí, eles não estão sentindo na pele o que a família do Adélio está sentindo. Porque isso dói, cada dia que passa, você sente saudade, você sente falta. Sempre está fazendo falta um na família. Não tem como. Isso é uma injustiça. Depois de 4 anos, 2 advogados, a Edna Teixeira e o Alfredo Marques, assumiram a defesa da irmã numa ação para que ela tenha, então, a curatela do irmão. Essa ação começou a tramitar em Montes Claros, o juiz se declarou incompetente para fazer o julgamento, o juiz de lá, Justiça Estadual, e remeteu para Campo Grande. Só que, em Campo Grande, a Justiça Estadual recebeu o processo, mas não tomou ainda nenhuma providência. E o caso do Adélio, a solicitação da irmã, é um direito e dificilmente ela deixaria de ter a curatela, já que ela ajudou a criar o Adélio e ela demonstra interesse em cuidar do irmão, então nada mais natural que, sendo o Adélio inimputável, ele não inimputável, ele tenha uma curadora. E é claro que depois que isso ocorrer, naturalmente que os advogados devem pedir uma outra avaliação psiquiátrica para saber o real estado dele. O fato é que o Adélio continua no presídio, com pouco acesso à família e nenhuma boa vontade das autoridades lá do presídio, tanto que a visita virtual não foi realizada. E veja que ela já havia tentado mais de uma vez fazer esta visita. E a defensoria acabou pleiteando uma outra visita. Os advogados estão pressionando, os advogados da Maria das Graças, da irmã, porque eles só defenderão o Adélio depois de assumir a curatela da Maria das Graças, porque sendo a curatela do Adélio, quando eles conseguirem obter no tribunal, agora do Mato Grosso do Sul, a medida para que a irmã cuide, então, do irmão. Assim, ela responderá pelo irmão e os advogados poderão acessar todo o processo que está sob sigilo e, naturalmente, defender os interesses do Adélio e, em nome da sociedade, porque o advogado também promove a justiça, ele é um pilar da justiça, em nome da sociedade, entender exatamente o que aconteceu naquele dia. Se o Adélio não tivesse sido considerado inimputável, certamente ele já estaria em liberdade. Veja que o goleiro Bruno, que foi condenado por matar a namorada, ele já está em liberdade. Num caso de morte, num caso que é hediondo, e no caso do Adélio, que foi uma tentativa de homicídio, se ele tivesse sido julgado por este capítulo do Código Penal, certamente já estaria convivendo com a família. Seja como for, Adélio sendo inimputável, sendo doente mental, ele não pode continuar no presídio. Os laudos são claros nesse sentido, dos psiquiatras, dizendo, olha, ele tem que ser tratado num hospital para que ele melhore. E a família quer que isto ocorra, porque tem interesse em proteger o Adélio, mas também quer saber exatamente o que aconteceu, porque a família ela é pressionada. Eu agora não mais, mas na época dos fatos, tinham medo, inclusive, de sair na rua, de conversar com as pessoas, porque não sabiam exatamente o que ocorreu. Na primeira visita, a Maria das Graças pouco pôde perguntar ao Adélio, porque ele quer falar muito, já que ele não conversa com muitas pessoas. Bom, nós continuaremos acompanhando este caso, porque é de interesse público. Há muitos pontos obscuros que já foram tratados em outros vídeos que eu já realizei. Um deles está censurado pelo YouTube, não é pela Justiça. O próprio YouTube, na véspera da eleição, no ano passado, tirou do ar este documentário, que já tinha quase 3 milhões de visualizações. E estamos agora fazendo este vídeo, e como fizemos o documentário, não é para dar vazão a nenhuma teoria da conspiração,
mas para mostrar que a conclusão do inquérito da Polícia Federal foi inconsistente. E mais, o inquérito foi reaberto no ano passado, quando a Justiça autorizou o acesso aos equipamentos eletrônicos do advogado Zanoni Júnior, que é o celular, o computador, e ao reabrir, ao fazer essa investigação, o delegado pode, a Polícia Federal pode, naturalmente, perseguir outras linhas, aquelas que não foram perseguidas no inquérito inicial. Por exemplo, o do autoatentado. É algo que um investigador me disse, que era uma linha plausível, e até lamentava que não houvesse nenhuma manifestação por parte da família do Gustavo Bebiano, que acompanhou o Bolsonaro naquele dia, do 6 de setembro de 2018. Foi com o hospital, foi no carro com o Bolsonaro, depois que ele foi, então, carregado por seguranças, todos com aqueles lenços brancos, eles foram colocados no carro, o Bolsonaro foi colocado no carro e ele acompanhou, ele acompanhou de perto. E disse algumas vezes que o Carlos Bolsonaro, ele tinha estado pela primeira vez no ato público do Bolsonaro naquele dia. Carlos Bolsonaro. E por que é importante falar do Carlos Bolsonaro? Porque o Carlos Bolsonaro também estava em Florianópolis no dia em que o Adélio fez, ou teria feito, curso de tiro, tem até um certificado em nome dele, teria feito um curso de tiro no clube Ponto 38, que é um clube que o Carlos Bolsonaro, o Eduardo, frequentam muito, já fizeram homenagens, o Carlos já homenageou esse clube com a maior honraria lá da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que é um clube de tiro de São José, na grande Florianópolis, só que ele é vereador do Rio de Janeiro, mas está lá logo na entrada, eu vi, logo quando eu tentei falar com os responsáveis pelo clube de tiro, não me deram entrevista, mas eu vi na parede, tem lá o diploma desta honraria, né, que é uma medalha que foi entregue a essa empresa, a essa entidade. E o Carlos estava lá no mesmo dia, veja bem, não se sabe ainda ao certo, porque a Polícia Federal não fez essa investigação, não investigou esta linha, mas se estava dentro do clube de tiro. Tem 2 depoimentos, mas não faz referência se o Carlos estava lá, não houve essa pergunta. O Carlos disse que não foi naquele dia, mas estava em Florianópolis. Muita coincidência, o Adélio, que tem um perfil socioeconômico completamente diferente do Carlos Bolsonaro, morava num cômodo, num quartinho, sem banheiro, alugado por R$250, e o curso de tiro custava quase R$700, e o Adélio nem arma tinha. Quando você entra no ponto 38, você vê carros como Mercedes, Range Rover, carros luxuosos. Não é o local que uma pessoa como o Adélio frequente, mas estava lá. E aí, 2 meses depois, também os dois estão no mesmo local, que é lá em Juiz de Fora. O próprio Adélio tem uma imagem que mostra que ele tenta se aproximar do Carlos Bolsonaro, e o Carlos Bolsonaro entra dentro do carro, se fecha no carro. Isto antes do evento que levou o Jair Bolsonaro até ao hospital, até a Santa Casa. E, portanto, o Carlos Bolsonaro, se não conhecia o Adélio, porque se afastou dele, porque evitou este contato. Enfim, são fatos que precisam ser investigados, que merecem um aprofundamento, mas isto até agora não ocorreu. O Adélio, se tiver mais contato com a família, poderá se abrir. O Adélio, ou não, ou dizer que foi tudo como narrado. Só que há outras inconsistências. O Adélio não é um militante de esquerda que foi apresentado, não era. Ele, é só analisar a rede social da época, o Facebook, ele defendia até projeto do Jair Bolsonaro, como o da redução da maioridade penal. Estranho que uma pessoa que fez essa defesa tentasse, alguns meses depois, matar o candidato cuja proposta legislativa ele defendeu. Porém, são perguntas que não foram respondidas, e nós, como jornalistas da mídia independente,
Vamos continuar nesse caso, vamos acompanhar, porque é de interesse público. É um fato que mudou a história do Brasil e precisa ser acompanhado por jornalistas comprometidos com a verdade, com a verdade factual, com o interesse público. Muito obrigado pela audiência e nós voltamos sempre que houver notícia para comentar. Um abraço e até mais.